Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É muito mais fácil dar no círculo de oração, né? Mas eu pedi a permissão para a irmã Beth porque, como muitos irmãos sabem, o Anthony, ele nasceu prematuro e já passou por vários processos até aqui. Deus tem abençoado muito e tem nos agraciado com a saúde que Ele está dando a ele. E eu louvo a Deus porque no dia 8 de abril ao dia 16 ele ficou internado em Santa Catarina. Nós levamos ele porque ele estava com uma tosse e ele tinha acabado o tratamento do antibiótico. E chegou ali, a gente nunca entende o propósito de Deus, né? Ele simplesmente começou a baixar a oxigenação dele. E na mesma hora que eu cheguei no sábado ali, eles botaram ele no oxigênio e falaram assim: mãe, tu vai ficar aqui hoje como um hotelzinho. E amanhã a gente vê novamente e tal, a enfermeira. Aí o médico veio pra mim e falou bem assim: olha mãe, se ele não melhorar, a gente vai ter que intervir. Aí eu olhei pra ele assim: intervir no que, doutor? O sangue de Jesus tem poder. Ele olhou pra mim, regalou o olho assim e falou: essa irmã é louca? Mas eu assim, pode me chamar de louca, porque eu creio no Deus que é o médico dos médicos. E pra honra e glória do Senhor, ele internou o Anthony e não veio mais falar comigo. Só que chegou no domingo, o Anthony ficou bem mal novamente, aí botaram o catéter nele. E aquilo ali pra mim me cortava o coração, porque desde que ele nasceu a gente já vê ele sofrendo, mas é um guerreiro, é uma promessa de Deus. Daí eu disse assim: Senhor, eu não estou entendendo esse deserto, mas o Senhor já tinha me despertado na oração na madrugada, porque algo viria. E eu falei assim: mas para tudo tu tem um propósito. E fiquei orando em espírito e sofrendo calada ali, né? A sogra veio e ficou com ele pra mim em casa, tomar um banho. E nisso à noite eles transferiram eu e ele para um quarto do lado da UTI. Aí aquele quarto da UTI ali, as irmãs que já foram no Santa Catarina, é tenebroso, porque do lado assim tem umas paredes que não tem a construção terminada ainda. Aí à noite assim te dá aquela dor no peito, parece assim que nunca vai passar aquele momento. E eu falei assim para Deus: Deus, eu não quero ficar aqui, eu não aceito, porque dali o meu filho viria para a UTI, porque a oxigenação dele só baixava. Aí eu falei assim: Deus, tu tens algum propósito? Chegou lá dentro, tinha a Jaque, a mulher que estava lá internada com a menina de 2 mesinhos com coqueluche. E eu assim: Deus, teu sangue tem poder, coqueluche, o meu filho com a imunidade baixa, só tu, né? Aí eu pensando assim, a mãe foi visitar e a mãe está afastada dos caminhos do Senhor, mas mãe tem oração que sobe de qualquer jeito para Deus. E ela não sabia que em espírito eu estava dizendo: Senhor, eu não aceito ficar nesse quarto. E era 9h30. Ela disse assim: filha, eu vou lá na rua porque o Dão quer entrar. E eu disse assim: não, ela vai lá pra rua pra chorar, porque ninguém aguentava ver ele com o catéter no narizinho. Aí ela foi. E quando ela foi embora, ela foi pedindo pra Deus: tira meu neto daquele quarto, tira. E muitos irmãos estavam ajudando em oração também, que eu já agradeço. E a gente foi transferido para outro quarto, isso era 15 para as 10. 10 horas o Gregory saiu do culto de domingo e foi lá visitar nós. Chegou lá, tinha a Jaque, que estava no quarto ali do lado da UTI, foi comigo, a menina dela também. E lá chegou, tinha a Carol e o Vinícius. Ele estava com celulite facial, eu nunca tinha visto aquilo. E eu olhei assim para eles e fiquei quieta. Só que quando ela me viu, ela disse que notou algo diferente em mim, pelas minhas vestes e pelo meu modo de falar. Porque a gente começou a conversar e eu só falava de Deus. Só vinha Deus na minha boca, porque a Bíblia fala, a boca fala do coração tá cheio. E aí a gente começou a evangelizar e chegou quando o Gregory foi ver, ela olhou o Gregory todo de social, ela falou: realmente, esses aí são cristãos. Aí ele foi embora e ali a madrugada dentro os filhos não dormem, né, porque fica agoniadinho, cada um com um problema. E eu assim, falando de Deus e falando, e a Jaque começou a dizer assim: Pri, eu te conheci agora, mas eu tô me arrepiando tudo, porque tudo que tu tá falando é a minha vida. E eu falei assim: não, é que Deus quer que tu ouça isso. E pra tudo eu dizia: Deus, pra que tu me quer aqui, Senhor? E eu ali falando com as enfermeiras, e as enfermeiras vinham e falavam comigo, e eu comecei a entender o propósito de Deus. Mas em meio ao deserto a gente nunca quer escutar a voz de Deus, a gente quer que Ele fale o que tu queres ouvir. Não o que tu queres assim, ouvir o que é a vontade dele. E aí naquele meio tempo ali eu comecei a dizer para elas que Deus pode libertar, que Deus pode salvar. A Jaque falou assim: se eu sair daqui quarta-feira eu vou apresentar minha filha na Assembleia de Deus do Manaus. Eu disse amém. Mas mesmo assim aí continuou. O Anthony tirava o oxigênio, ficava ruim. Morreu 2 vezes nos meus braços ali. E eu disse: Deus, quem me deu ele foi tu. Se ele é tua promessa, tu não vai me tirar ele. E eu comecei a crer naquilo. Chegou na quarta-feira,
A Carol estava afastada dos caminhos do Senhor. Ela é do pé da serra, de Guatá, veio parar no Santa Catarina. Daí eu disse assim, meu Deus, para algum propósito tu tens? E ela falava comigo, ela conversava, chegou na quarta, o pastor dela veio visitar ele e orou por ela. E eu fui embora, eu sentia assim, uma opressão maligna muito forte. E disse pro meu sogro, eu disse assim, sogro, ora por mim porque eu não estou conseguindo dormir aqui no hospital. Aí ele orou, passei bem a noite, o Antônio também, isso na quarta. Na quinta, o Natan mandou mensagem para mim, meu cunhado, disse, Pri, a pastora Márcia, que é a pastora dele no quadrangular, queria ir orar pelo Antônio, tu deixa? Eu assim, claro que sim, oração é oração. Aí ela foi, quando ela chegou lá, ela orou pelo Antônio, e quando ela olhou para a Carol, ela disse assim, posso fazer uma oração por ti, pelo teu filho? Ela assim, claro, pode. Aí ela orou e falou, tu quer se reconciliar com Deus? Aí ela assim, eu quero. E para honra e glória do Senhor, ela aceitou Jesus na quarta, na quinta. Na sexta de manhã, que a previsão era para receber alta só a segunda, depois da Páscoa, o Antônio recebeu alta. E eu louvei a Deus, porque em meio ao deserto, Deus me fez ganhar uma alma para Jesus. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nesse deserto, Deus me deu Salmos 23, onde a palavra do Senhor diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu confiei, porque eu sei que não é porque Ele é meu pastor, que Ele não vai deixar a enfermidade bater na minha porta ou na sua porta. Mas na hora que estiver passando aquele deserto, só crê que Ele está contigo. Entrega esse testemunho para a honra e glória do Senhor.